que estou representando a UBM dentro de dois conselhos, do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional do Direito da Mulher, tenho acompanhado algumas iniciativas e nós temos visto, né, acompanhado a necessidade que o povo brasileiro tem passado, sobretudo as mulheres, e esse aumento da violência, né? Então, eu gostaria de fazer uma fala um pouco mais ligada a essa questão e dizer, Celina, que nós não acreditamos que tudo isso que está acontecendo no Brasil é um aprofundamento das desigualdades e uma consequência também da retirada de direitos que nós vínhamos acumulando nesses últimos tempos, né? Seja da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da questão do desinvestimento no SUS, né, da EC 95, que a gente tem trabalhado muito essa questão da revogação da EC, e o enfraquecimento da indústria brasileira, sobretudo dos pequenos e médios empresários, né, pequenas e médias indústrias. Então, tudo isso ajuda para esse agravante, né? E nós vemos hoje as mulheres à frente dos principais campos, né, de batalha, ou seja, nessa questão do enfrentamento à pandemia, as mulheres são mais de 70% no mundo e no Brasil mais de 60%. Né? E nós, por sermos essa linha de frente, estamos mais sujeitas à questão de contrair o vírus. Né? E aí, não bastasse isso, nós somos a maior parte de trabalhadores informais, né? Seja os vendedores de bala, os vendedores da rua, né? E também as empregadas domésticas, né? A União Brasileira de Mulheres tem tentado enfrentar esse momento dentro de uma rede de solidariedade para ajudar as mulheres, né, a enfrentar, né, primeiro, a concorrer, que agora parece uma concorrência. Eu acho que a Jandira fez bem essa fala da questão do auxílio emergencial, né? Muitas mulheres não estão tendo acesso ao auxílio emergencial. E uma das questões que nós fizemos, ontem eu estava falando sobre isso em outro lugar, uma das iniciativas que nós tivemos foi pressionar a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres a nos dizer o que tem feito efetivamente para que essas mulheres, né, trabalhadoras informais, donas de casa, mulheres da periferia, tenham direito a esse auxílio. Né? Porque a gente não consegue entender como que a Secretaria da Mulher Nacional, claro, é uma secretaria ligada, uma secretaria do Bolsonaro, mas a gente entende que a secretária, em alguns momentos, tem algumas iniciativas, e uma delas foi cobrar dos governos estaduais que atentassem para a questão, né, da rede de serviço de atendimento à mulher vítima de violência, que não poderia parar, por exemplo. Né? Só que essa rede, né, ela esquece que também tem um cunho, uma parte dela que é nacional, e que ano passado nós não tivemos investimento nessa rede por parte do governo federal, né? Porque o governo declarou que essa questão de violência contra a mulher é uma conduta que tem que ser adotada pelos homens e que isso nada tem a ver com um trabalho mais efetivo, né, do governo federal. Então, ele chegou a esse extremo, que não é de nos impressionar, né? E aí a secretaria tem agido dessa forma, né? Apresenta algumas coisas, desconstrói outras, tentando se ajustar à política do governo. E aí, então, nós dissemos, olha, não basta apenas, né, você cobrar dos estados, tem que ter uma ação nacional. Por exemplo, quantas mulheres têm que ter
acesso a esse auxílio emergencial. De onde? Como? O que a Secretaria está fazendo para que isso seja atendido, para que elas sejam atendidas? De que forma? Como que a gente vai buscar o apoiamento não apenas dos conselhos municipais e estaduais, mas também do próprio movimento social? Então, são questões que ficaram pendentes para ser respondidas daqui mais uns dias, mas é um pouco isso. Eu acho que, nesse momento, em que a gente entende que tem, a Jandira falou da subnotificação dos casos de coronavírus no Brasil, a violência contra a mulher também já era subnotificada antes da pandemia, antes do coronavírus, e agora mais ainda, né? E aí eu quero me somar a Jandira quando ela diz, olha, a questão da violência doméstica, gente, não é porque as famílias, os homens estão convivendo mais com suas esposas dentro de casa. Não é. Esse é o resultado real de uma cultura machista e de os homens acharem que são soberanos e que são donos das vidas das mulheres. Então, a gente tem que mudar essa cultura. E a ONU Mulheres aponta exatamente a questão. Ela diz, olha, tem algumas questões que a gente pode fazer algumas iniciativas para ir minimizando isso nessa pandemia. Primeiro, buscar conversar e dividir as tarefas domésticas, que é uma das questões que a gente sempre tem discutido nos movimentos, no movimento social, no movimento de mulheres. Vamos dividir as tarefas domésticas, né? Vamos ler mais, vamos aproveitar esse momento para que a gente realmente faça algumas mudanças. A Jandira falou aí que nós temos que esse momento está sendo interessante porque algumas mudanças estão acontecendo e a gente tem que culminar para que algumas realmente aconteçam. Sobretudo essa conduta dentro de casa e a gente colaborar, conversar mais com os nossos parceiros para que eles colaborem com as tarefas domésticas. Mesmo estando no recolhimento dos nossos lares, enfim, né, colaborando para que esse vírus não espalhe, a gente continua nas redes e na rua de certa forma. Então, nós temos que, a partir daqui, colaborar para que a gente possa somar a essas pessoas, a essas entidades, instituições que denunciam a violência contra a mulher, contra as mulheres, e isso passa por nós também usarmos as nossas redes com essa finalidade. Então, é um pouco isso. Obrigada.